Shalom a todos. Esta é a parte 2 do shiur sobre os nomes. E como eu ia falando, os nomes, ele é dado pelo plano espiritual, né, pelo Eterno, em conexão com os pais. E, obviamente, esse nome ele vai chegar de acordo com a conexão que cada um tem, o nível de espiritualidade que cada um tem. Se o nível for baixo, pode acontecer, como é de praxe, é costume das pessoas, através de uma pesquisa, uma lista, né? Por exemplo, nomes para meninos, tendência 2020, nome para meninas. E a pessoa ver aquele nome, sentir alguma conexão com aquele nome e escolher aquele nome. Se isso acontece, Baruch Shem, não importa o nível espiritual da pessoa, o que importa é a que foi preservada a essência do nome daquela pessoa, né, que vai acompanhar o nome, que vai dar forças para que a pessoa possa cumprir a sua missão nesse mundo. Ainda falando sobre os nomes, cada pessoa, cada alma, ela recebe um nome, certo? E o nome dessa alma independe do nome que a pessoa recebeu nesta vida. Ela não tem nada a ver com o nome desta vida. Por exemplo, eu sou Yaakov, mas o nome da minha alma, que obviamente eu não vou dizer, é outro. E a Kabbalah diz que a pessoa não deixa de reencarnar enquanto ela não descobrir o nome da sua alma. A partir do momento que você descobre o nome da sua alma, aquela vida passa a ser a última vida que você terá aqui, a menos, e aí é uma questão de escolha, quando na matemática divina existir a necessidade de uma alma muito elevada vir para este mundo e ensinar algo espiritual para as pessoas que aqui estão. Mas nesse caso ela não volta de uma forma normal, como acontece com as reencarnações. Ela volta blindada, ou seja, certos pecados graves que uma alma normal, de um processo encarnatório normal, poderia sofrer, essa alma não sofre. Ela não incorre nesse nível de pecado. E a estas pessoas nós chamamos de tzadikim, né, no plural, ou tzadik, que significa justos. São pessoas que você olha para elas e aparentemente elas não cometem pecados, elas têm um nível espiritual muito mais elevado do que as pessoas comuns, por assim dizer. Então, essa pessoa ela já completou o ciclo encarnatório dela, como eu mostrei no reloginho aí, 22 ciclos, e foi dado a ela a escolha de retornar para ajudar as pessoas. E como é uma escolha, é um livre-arbítrio, não é obrigatória, não é que ela tem que vir, né? Então são 22 ciclos, a menos que você descubra o nome da sua alma, que esse sim é de fato o seu primeiro nome, o seu nome verdadeiro, que foi lhe dado ainda no Shammai, nos céus, e é de fato o seu nome, né? O nome que você recebe aqui está associado com a missão que você desempenhará neste mundo. Outra coisa interessante também é que muitas pessoas às vezes acham um determinado nome bonito, mas não pesquisa a fundo o significado do nome. Por que eu digo a fundo? Porque obviamente todo pai, quando acha um nome bonito, quando eu digo pai, é pai e mãe, vai investigar o significado daquele nome. Só que muitas vezes está lá, Deus é forte, o significado, ou Deus é comigo, qualquer coisa assim, um exemplo. Só que a pessoa tende a associar esse Deus ao Deus da religião dela. E muitas vezes o nome desse Deus que é traduzido é de um ídolo. Então a pessoa está colocando um nome que é uma verdadeira avodazará, uma idolatria, um serviço estranho, no filho. Então, nós nunca, quando eu digo nós judeus, nunca colocamos nomes pagães, ou pagões, né, acho que é a pronúncia correta, é, nos nossos filhos, porque você está associando a essência, a vitalidade, a força da trajetória de vida daquela pessoa a um ídolo, né?
Eu conheço uma pessoa que chegou para mim em determinado momento e era uma pessoa evangélica, uma senhora, muito triste, muito desanimada, dizendo que educou a filha muito bem, que ela foi criada na igreja, que ela cantava nos órgãos, não conheço bem quais são, enfim, esses órgãos, eu sei que eles têm vários órgãos de cantoria, e sempre foi uma menina muito boa, muito exemplar, mas quando chegou na adolescência, essa menina enveredou pela prostituição e contraiu certos tipos de doenças, teve dificuldade, engravidou, o pai abandonou a filha, enfim, várias coisas ruins que na cabeça dela não fazia sentido isso ter acontecido. E eu perguntei qual é o nome da sua filha, né? Obviamente, por saber que o nome é aquilo que vai trazer a essência, né? Que vai ajudar a cumprir a missão aqui na Terra, ou não, ou atrapalhar, dependendo do nome que se coloca. E ela disse: o nome da minha filha é lindo, né? Ela não estava entendendo o que eu estava querendo falar. E o nome dela é Cibele. Só que Cibele é um ídolo, né? Uma falsa deusa da região da Frígia, que fica na Ásia Menor, onde ela, assim como outras deusas de outra região, está associada com a fertilidade, com rituais de orgias, enfim, nada que tenha a ver com os valores de família, de casar, de ter um único marido, de ter seus filhos. É um nome que está conectado totalmente com questões sexuais. Então, quando ela atingiu a adolescência, que foi o período que a sexualidade, né, não só a sensualidade, mas a sexualidade se desperta, imediatamente, devido à conexão forte que ela tinha com esse nome. E aí também tem que ver o mapa astral dela, onde é que estava Vênus, né, no mapa astral dela, que está também relacionada à sexualidade. Despertou de forma muito forte e a menina, infelizmente, enveredou por este caminho. Ou seja, veja a força que um nome possui. O nome não é simplesmente um nome. Ainda continuando o estudo a respeito do nome, por que é que nós não revelamos o nome de nossa alma quando nós descobrimos? Revelamos sim, para pessoas, talvez não pessoas no plural, mas uma pessoa, no máximo duas, muito próxima a você, de muita confiança, né? No meu caso, só a minha esposa sabe o nome da minha alma, porque se um dia você falece e a Kabbalah permite que uma pessoa seja ressuscitada até o terceiro dia, se você sabe o nome da alma da pessoa, não é o nome físico aqui da pessoa, mas o nome da alma da pessoa, você pode conseguir trazê-la de volta invocando esse nome, falando para a pessoa esse nome. Né? Isso é um segredo cabalístico. Só que se você revela o nome da alma da pessoa e você fica falando constantemente o nome dessa pessoa, né? Ou tem pessoas que descobrem o nome da alma e vai no cartório e muda o nome daqui, desta vida, pelo nome da alma, cometendo um grande erro, Hasve Shalom, que o Eterno não permita, a pessoa vai automaticamente estar desgastando esse nome. Porque você fica invocando aquele nome, é como se você tivesse utilizando ele constantemente. É como se ele fosse um reservatório de água, por exemplo, e você, toda vez que você abre a torneira, vai eliminar um pouco daquela água que está no reservatório e ela não volta mais. Então é necessário você preservar ao máximo a essência desse nome para que quando, no caso de desmaio também, ou falecimento, você possa, obviamente, se houver autorização do Shaman para isso, você possa trazer a pessoa de volta, seja de um desmaio ou de volta à vida. Né? Então é muito importante a preservação do nome. Da mesma forma, o mandamento de honra teu pai e tua mãe, que se você perguntar a qualquer cristão, obviamente eles vão dizer que significa é, obedecer, é a primeira coisa que eles associam, e o mandamento não está associado a isso.
Nossos sábios dizem que a maior forma de você honrar seu pai e sua mãe é nunca, jamais pronunciando o nome deles. Justamente porque está associado, como eu falei, com utilizar a essência, a raiz, a energia que permeia este nome. Então não se deve utilizar, não se deve invocar o nome do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, de pessoas que você respeita, né? E é para isso que existem os títulos, né? Pai, mãe, tio, tia, avó, avô, né? Para justamente não estar invocando estes nomes. Há quem diga que uma mãe, quando engravida, ela muda o nome e ela recebe o nome mais bonito que existe, que é mãe, né? Uma coisa interessante. A criança passa a chamar de mãe e não mais pelo nome. E de fato, algumas pessoas, quando vêm alguns filhos hoje em dia, né? Hoje em dia, que chama a mãe pelo nome, Tereza, vem cá. Todo mundo estranha, acha feio, acha ridículo uma coisa dessa, uma criança invocando o real nome da mãe. Então, existe esse princípio de não se falar o nome dos pais, ainda que esse não seja de fato o nome da alma deles. E o mandamento de honra teu pai e tua mãe está principalmente associado a isso, e não a obedecer como principal objetivo, como pensam os cristãos. Obviamente que obedecer também está nessa lista, né? E também, ainda falando sobre honrar pai e mãe, o mandamento não ordena amar o pai e a mãe. Obviamente que seria muito bom que todos amassem seus pais e suas mães. Mas nenhum mandamento na Torá, com exceção de ama ao Senhor teu Deus, está relacionado a amar. Porque o Eterno sabe que você não tem como incorrer num mandamento desse nível, pedindo que, por ordem, por mandamento, que ame a outra pessoa, pois a relação com outras pessoas é falhas, né? É uma relação falha, independente da sua relação com Deus, que ele não é falho. Então é possível e se deve buscar amar ao Senhor. Mas o pai e a mãe é ordenado honrar, independente do seu sentimento em relação a eles, independente do que eles fizeram com você, mas a Torá não te comanda a amá-los. Embora, como eu disse, o excelente é que se ame e eles também te amem. Então, tem essa questão dos nomes, né? Da invocação dos nomes. E como eu falei, essa mãe colocou o nome na criança de Cibele, que é uma deusa, uma falsa deusa, relacionado a idolatria, a cultos pagãos, a sexualidade, a orgias. E foi o que aconteceu com essa criança, né, já na fase da adolescência. Lembrando que principalmente o nosso Masal, ele começa, e o Masal que eu falo é os signos, eles começam a se manifestar por volta dos 16 a 18 anos, e ele atinge o ápice por volta dos 28. Talvez seja por isso que às vezes a pessoa, quando vai estudar os signos, diz: ah, isso aqui não tem muito a ver comigo. É porque, principalmente na fase de criança, esse masal ele não é tão forte. A criança não é muito preocupada com seu próprio destino. E também porque a pessoa pode ter um signo ascendente, descendente, o meio, o fundo do céu, o começo do céu, que pode estar limitando o seu signo natal. Então tudo isso tem que ser analisado. Então, o nome ele é de super importância, ele deve ser tratado com respeito, é uma questão inclusive divina. Outra questão também é a respeito dos nomes em animais. Não se deve colocar nomes de pessoas em animais, certo? Como eu falei, você está utilizando aquela força para algo um nível mais baixo. Não, coitado do animal, não tem nada a ver com isso. Mas você está associando a um ser de nível mais baixo do que o seu. Da mesma forma, os anjos, que são mais elevados do que a gente, consequentemente, muito mais elevado do que os animais, não gostam de ter seu nome mencionado constantemente. Como eu falei em um dos shiurim anterior, não é correto você colocar nome de anjos em crianças. Eles não gostam.
né? Uma certa vez uma mãe chegou para mim e muitas outras que não chegaram, mas eu vejo, né? Quase todas elas falam isso. Ah, eu não aguento mais Gabriel. É um menino que eu não aguento, ele não para quieto, ele é buliçoso, ele fica pulando das coisas, ele não me obedece, ele tem muita energia. Ora, você colocou o nome de um anjo, Gabriel, quem abraga Gabriel, né? Severidade de Deus, agora você aguenta. Quem é que coloca o nome de uma criança de severidade de Deus? E você queria que a essência dele fosse o quê? Né? Da mesma forma, Miguel e outros nomes não são nomes que não se deve fazer uso. Não é correto este uso, na verdade, de nenhum anjo. Na verdade, o nome dos anjos é algo tão sério que nós somos proibidos pelos sábios de pronunciar nomes que não de anjos que não tenham sido revelados na Torá. Ou seja, se o nome foi revelado, a gente fala com cuidado, com reverência, né, que constam na Torá, então nós podemos falar. Agora, o nome de anjos que não foram pronunciados, não foram revelados, a gente não fala. Então, assim, para vocês verem que a questão de nomes é realmente algo muito, muito delicado. Não é simplesmente é, é, uma designação que alguém lhe deu, mas existe uma força atrelada a eles. E também, como eu falei no shiur anterior, existe a gematria, que é a numerologia associada a cada nome. É importante fazer a numerologia do nome para saber qual é a energia que este nome te dá, que ele te proporciona para que você possa ter aqui a sua missão e uma vida satisfatória nessa encarnação. É muito, muito importante fazer de fato a gematria do nome. Nome. Nome.